Ótima tarde, mulheres. Voltamos aqui para o segundo bloco, que a gente vai falar de a moeda, o valor e o feminino. Então, a moeda ela não é só um meio de troca, ela é símbolo de valor, ela é símbolo de pertencimento. E por muito tempo, como a gente falou no primeiro bloco, nos ensinaram que o nosso valor ele é invisível, porque muito do trabalho da mulher até hoje é invisível. Teve uma pergunta ontem na caixinha de pergunta do Instagram que a mulher colocou que o marido paga a escola e ela paga todas as outras contas, remédio, fralda, tudo. Isso é, isso não tem boleto. Isso é uma conta invisível. Então que a mulher ela paga, ela contribui, só que ela acaba pegando todo o peso para ela, porque a conta ela tá invisível. Então, Angel, a primeira pergunta é qual que foi a função original da moeda nas sociedades humanas? A gente fala tanto de dinheiro, então qual que é a função original da moeda na sociedade? Bom, a moeda, ela na verdade, ela surge para viabilizar as trocas, né? Antes você, em economias de escambo, você trocava mercadoria por mercadoria. Até hoje, economias de escambo que ainda existem por aí, troca-se mercadorias por mercadoria. Então, a moeda ela vai se desenvolvendo para superar essas limitações e ser meio de troca. Agora, ela vai deixando de ser meramente meio de troca, né? Ela é símbolo de poder. Então, até mesmo símbolo de poder, ou sobretudo símbolo de poder dos estados, né? Quais são os estados nacionais que têm moeda que serve, que são conversíveis internacionalmente, né? Estes estados são os estados dominantes, lógico. Os Estados Unidos têm a moeda padrão internacional, o euro é uma moeda conversível, né? Então, a moeda ela é muito mais que meio de troca, né? Ela é uma relação de dominação de poder. Sim, eu vejo muito isso, principalmente em redes sociais, né? A gente estava falando aqui nos bastidores, que hoje a grande doença do século para mim é a comparação, porque a gente vê a moeda como status, como poder. Então, se eu não tenho dinheiro ou eu tenho menos, eu não tenho valor. Exatamente. E eu vejo muito isso agora como mãe de uma pequena menininha de 3 anos, que muitas famílias elas compensam os filhos com dinheiro mesmo, com presente, é, a melhor escola, a melhor isso, tudo melhor. Como se a criança não tiver aquela Barbie, ela não tem valor. É um lugar muito perigoso. Na verdade, eu acho que ter filhos hoje em dia, educar crianças hoje em dia, está muito difícil. É muito difícil. É muito Muito difícil. de você passar valores, né? As pessoas não sabem mais o que é um valor, né? Um princípio. Né? Eu me lembro de um livro até indicado pelo professor João Manuel, Hábitos do Coração, em que a pergunta era essa, o que é um valor? E os norte-americanos, os entrevistados, não sabiam responder. E na época em que eu li esse livro, eu perguntei para minha avó, que tinha mais de 90 anos, e eu falei, qual que é um valor para a senhora? Algo, um princípio, uma ideia da qual a senhora não pode abrir mão para viver? E ela me respondeu mecanicamente, automaticamente, o amor ao próximo. Olha a coisa. Isso não existe mais, né? O valor hoje é monetário, né? É o que a pessoa tem, não é o que a pessoa é. Sim. Então é uma sociedade muito difícil de se educar crianças. Sim, é muito difícil. E quando a gente fala de estados dominantes, né? Então, os Estados Unidos, ele detém o poder da moeda internacional e a gente está aqui no Brasil. Como que você vê isso numa questão de sociedade? Porque a gente sempre se coloca, é uma sociedade que se coloca menor que os Estados Unidos, né? Então, tudo que tem nos Estados Unidos, uau! Eles são os caras maravilhosos, tudo mais. Como que se configura uma sociedade que está sempre se submetendo, sendo submissa? Já que a gente está falando de mulher, e a gente falou no bloco anterior que a mulher, muitas vezes na história, ela foi submissa ao homem, como é que se forma uma sociedade, tipo a brasileira, que ainda se coloca nessa postura de submissa frente a esses países dominantes? Na verdade, é uma situação concreta, né? Nós somos um país que ocupa uma posição intermediária na estrutura internacional. Nós não estamos entre as potências dominantes. Somos um país
generosamente falando, um país em desenvolvimento, né? Eterno. Eternamente. Eternamente. Eternamente em desenvolvimento. Estamos sempre no gerúndio. Então, é um país que não tem muita. Ele tem mais autonomia que muitos outros, evidentemente. Ele está numa situação melhor que a maioria dos países latino-americanos ou sul-americanos, né? Porque não sei se ele está numa situação muito melhor que o México hoje em dia, mas enfim, na América do Sul realmente é o país, é um país que desponta, que tem uma estrutura econômica muito superior ao Brasil, mas comparativamente às potências é um país dependente, é um país que depende de investimentos diretos estrangeiros, é um país que tem uma dimensão rentista acentuada justamente para atrair capital estrangeiro e manter o valor da moeda. Então, traduzindo, gente, juros altos atrai dinheiro de fora, então quanto maior os juros, mais as pessoas vivem de renda no Brasil. Hoje em dia no Brasil não vale abrir, é que as pessoas, em geral, não sabem, né? Não vale abrir nenhum carrinho de hot dog, né? Muito melhor. Não vale Você pode... Não vale a pena. Esses dias caiu na minha mão para eu analisar um investimento de 2 máquinas. Meu pai é um cara louco, né? Você já acompanha ele no outro episódio. Ele realmente é um cara empreendedor. E ele comprou 2 máquinas, os juros a 26,4%. Vocês têm noção? 26,4%. E aí eu questiono o empreendedor, porque tem que questionar, porque não vale a pena, assim. Financeiramente não vale a pena. Mas o empreendedor que é nato mesmo, ele te justifica para falar que vale a pena. Aquela coisa do espírito animal. É o espírito animal. Esses dias eu falei também da questão de casa, né? Vale a pena comprar uma casa ou vale a pena manter ela alugada? Se a gente vê pelo juros que tá, super vale a pena você ficar no aluguel. Maravilhoso, deixa o dinheiro lá rendendo e você tá no aluguel. Só que daí entra uma questão, que até aprendi isso daí com meu pai, se você não assistiu o episódio, ele vale muito a pena, que tem questões que não é numérica. Tem a nossa questão de instinto, de intuição. E quando a gente tem a nossa casa, é muito diferente do que a gente morar de aluguel. A gente tá aterrada, a gente tá no nosso lugar, a casa tá do nosso jeitinho, a gente tem muito mais força para gerar dinheiro, para gerar combustível de dinheiro. Então, para mim, vale a pena hoje comprar a casa, claro, deixando uma boa parte, sem financiamento, né? Carta de crédito, e deixando uma boa parte rendendo juros. Nunca pagar a casa inteira, mesmo você tendo dinheiro. Porque essa história da casa, eu acho que a maior vantagem de ter, eu também agora vivo de aluguel, mas eu acho que a maior vantagem de ter uma casa é você colocar do jeito que você quiser. Você quer pendurar um quadro, você quer, sabe? Então, a casa de aluguel, tudo bem, você pode fazer isso, depois você paga uma reforma, mas você acaba não se sentindo tão à vontade continuar sua casa para gastar dinheiro com um imóvel que não é seu. Sim. Né? Então, acho que tem isso, sim, de ter uma casa, colocá-la com a sua cara e ser um lugar mais agradável para você estar, trabalhar e tudo mais. Sim. Não é dinheiro, né? Não é dinheiro. Pensar do ponto de vista. Eu acho que tem muitas escolhas que a gente toma vivendo numa sociedade com altos juros que a gente não pode olhar só para o curto prazo, né? Existe um olhar um olhar de longo prazo. Sim. Que eu acho que é importante a gente considerar. Sim. E tem aquela coisa também, que eu até uso esse colarzinho aqui, Vador de porta o cor. Não, vai onde te leva o seu coração. Não, seu coração em geral leva para uma casa. É isso. E o que a política econômica hoje ela revela sobre o lugar social da mulher? Olha, eu acho que a política econômica ela está muito limitada, né? Muito limitada. E não vou dizer nem que é culpa do governo, desse governo, daquele governo. Na verdade, você tem um modo de funcionamento, uma lógica, né, de acumulação que se estabeleceu no Brasil, que é muito difícil de escapar dela, né? Então, essa financiarização, que tem longa data, né, vem desde os últimos governos
da ditadura militar, essa lógica da financiarização, que também não é uma questão brasileira, é uma questão mundial, mas aqui é mais acentuada, ela é uma lógica ruim, negativa, não para quem tem dinheiro para investir, para quem tem dinheiro para investir, boa, mas para quem precisa de trabalho, para quem pensa, para quem é empreendedor, para quem não sabe viver sem arriscar, sem abrir um negóciozinho, sem fazer um investimento físico, material, ou a economia real, digamos assim. Para essas pessoas, a política econômica é muito ruim. E para as mulheres empreendedoras é muito ruim, porque elas geralmente precisam de crédito. Você não faz nada sem crédito. E os juros estão muito desfavoráveis ao empreendedorismo de maneira geral. E a mulher tem mais espírito empreendedor, né? A mulher, ela quer abrir uma loja, a mulher, ela quer fazer... A gente tem essa questão do gerar, né? A gente É. gera a vida, a gente gera o mundo dentro da gente. Então, esse empreendedorismo nosso, ele é nato. Independente. E quando a mulher trabalha na faculdade, ela é uma empreendedora, com certeza. Quando ela trabalha dentro de uma empresa, ela também é uma empreendedora. Você pega mesmo as mulheres que não trabalham, que são raras, hoje é raro, mas tem, porque é dona de casa, ela está sempre fazendo alguma coisinha para vender, né? Sim. Ou ela faz um docinho, ou a mulher da periferia, ela cuida dos filhos daqui, vai trabalhar para ganhar um dinheirinho, faz da casa dela uma mini creche, ou faz alguma coisa para vender. A mulher, ela tem uma relação com o dinheiro muito proativa, né? Ela está sempre fazendo alguma coisa para ganhar um dinheirinho. E ela não tem vergonha de sair na rua, de oferecer, de falar, olha... E é bem legal você falar isso daí, porque eu vejo muito, a mulher, ela tem esse combustível para gerar o dinheiro. É muito difícil eu pegar uma mulher que ela tem problema em gerar o dinheiro. Às vezes ela está se auto-sabotando, mas ela tem essa energia do gerar dinheiro. O desafio dela é o dinheiro ficar. Então, você vê uma coisa da mulher, é difícil você ver um homem entrar numa loja para fazer uma compra e ficar pedindo desconto, né? Ele geralmente paga, ou compra, paga e pronto. É difícil uma mulher entrar numa loja e não pedir um desconto. A gente está sempre falando, não dá para fazer por tanto. E se eu pagar com Pix, né? Qual é o negociando, né? negociando. E mesmo que você não precise, parece que está no nosso DNA, né? Pedir, né? Uma vantagemzinha, Sim. E falando em empreendedorismo feminino, hoje eu vejo muitas mulheres empreendendo, principalmente no digital. Então por quê? Porque se vende uma fórmula mágica, se vende algo maravilhoso, que não é verdade, né? Sempre. De que o digital, ele é o caminho, e eu também realmente acho que mas ele tem uma maturação. E aí, Angelito, o que eu tô vendo hoje de mulheres que elas estão se endividando em cartão de crédito, para comprar mentoria de marketing digital, para aprender a fazer um curso, para aprender a fazer aquilo. E aí se endivida e não tem como pagar no final do mês, é uma coisa assim surreal. Surreal. O quanto de mulheres estão se endividando em busca de promessas, sabe? Promessas fáceis, dinheiro fácil. A gente tava falando de tigrinho agora há pouco, né? Pois é. O sonho do dinheiro fácil, né? A ética do trabalho perdeu muito espaço neste século, né? Então, a ética do trabalho, que foi ali tão importante na constituição do capitalismo, o trabalho como sentido da vida, tal, isso tudo hoje em dia perdeu espaço, né? As pessoas é uma pena, né? Porque na verdade era positivo quando a vida tinha, quando o trabalho tinha esse sentido de vida, né? Que você tem que fazer alguma coisa. Não era nem pelo dinheiro, é pela sua obrigação com a comunidade. Eu falo muito isso, que o trabalho, e vem muito, né? Da ética do trabalho, que o trabalho ele é a nossa identidade para o mundo. Isso se perdeu, né? Hoje as pessoas estão querendo ganhar dinheiro rapidamente e fácil. Sim, mas existem muitas pessoas que estão querendo se conectar com isso de novo. Eu sim. As pessoas que se conectam comigo querem se conectar com a questão da ética do trabalho de novo, querem se conectar com a identidade delas para o mundo, porque quando a gente olha só o dinheiro, ele é muita escassez. E há muita culpa. Por quê? Porque eu não estou contribuindo com a sociedade. E a gente tem esse papel de contribuir com a gente, com a nossa família e com a comunidade e com a sociedade.
Quando a gente vira esse acumulador só por acumular o dinheiro para mostrar, é muito vazio. É muito vazio. É muito vazio. Brasil. É muito vazio. E cai naquilo que você disse, você está sempre se comparando com o outro, invejando o outro, que não é saudável. Né? Não é saudável. E geralmente quem acaba construindo um patrimônio grande são grandes doadores para a sociedade. Vide Bill Gates. No Brasil não tem muito essa cultura, Não né? tem, não. O empresário brasileiro é muito pouco, tem baixa responsabilidade social, né? Mas, em geral, nos países de cultura protestante, né, já... Eu li um livro muito interessante que ele chama Deus e o Dinheiro. E eu sou cristã, mas eu não sou uma leitura árdua da Bíblia. E são professores de Harvard que fizeram um estudo sobre o que a Bíblia fala sobre dinheiro. E no final das contas, o que o livro quer dizer é da importância nossa de ser doador e de contribuir com a sociedade. Mas não contribuir no sentido de, dou um dízimo 10% e toma, doei, tô ótimo, maravilhosa. Não. Ele fala que você tem que usar a sua inteligência para usar esse dinheiro que você for doar para algo realmente que vai gerar um impacto na sociedade. E é muito interessante, porque ele dá exemplos de pessoas que trabalham no mercado financeiro dos Estados Unidos que escolheram viver com $100 mil por ano e o restante eles doam e já curaram mais de 80 mil pessoas que eram para ficar cegas e não ficaram. Alguma coisa assim, sabe? E eu achei muito interessante isso, porque a forma como hoje eu vejo o dinheiro, lido com o dinheiro, é muito como que eu posso contribuir ainda mais para a sociedade. Claro que eu quero ter uma vida boa, tá tudo bem, e a Bíblia, inclusive, fala isso. Eu não sabia, mas ela fala isso. Só que existe um suficiente. E aí, como que eu tô contribuindo com a sociedade, impactando positivamente na sociedade? Isso é a grande pergunta, né, que a gente deveria se fazer todos os dias ao acordar e olhar no espelho, né, o que eu estou fazendo de bom, qual o meu legado, digamos assim. Durante a pandemia eu aprendi que eu preciso muito pouco para viver, essa que é a verdade. Aprendi isso também. Foi um ensinamento assim para o resto da vida. Eu fiquei até um pouco sovina, assim, sabe? Eu preciso de muito pouco para viver, eu não preciso de muito. Mas acho que fazer as coisas, fazer o seu melhor naquilo que você faz, é ética do trabalho. Ética do trabalho, com certeza. Não interessa se você gosta ou não. Eu digo isso sempre para os alunos. Olha, não interessa se eu gosto de dar aula ou se eu não gosto de dar aula. O que interessa é que eu entre na sala de aula e faça o meu melhor. Tá? Então, assim, não interessa se você gosta de ser recepcionista ou não gosta. O que interessa é que você chegue ali e faça o seu melhor. Né? Então, isso é um compromisso social. Eu até conto muito uma história. Eu tinha um vizinho que vendeu tudo que ele tinha para abrir uma academia com alguns colegas e falou, vai lá conhecer, tá? Eu sei que você detesta a academia, mas essa é diferente, você vai gostar, tal. Eu fui super mal atendida pelas duas recepcionistas que estavam conversando animadamente. Chegou eu lá, ela não estava afim de... Fui super mal recebida. Aí encontrei com ele, eu falei assim, olha, esse negócio aí não vai dar certo se você não mudar as recepcionistas. Aí a minha prima falou, você prejudicou as recepcionistas? Eu falei, não, são as recepcionistas que estão prejudicando todos os professores que eles contrataram, a faxineira que eles contrataram, os transportadores que levam tudo que eles precisam lá. Quer dizer, elas é que não têm responsabilidade social. Então, quer dizer, não interessa se você gosta ou não. O que interessa é que você dê o seu melhor quando você está exercendo o seu papel social, o seu trabalho. Sim, quando a gente está no nosso lugar, né, exercendo o nosso trabalho, a gente está impactando muitas pessoas. Eu acho que isso um pouco a gente está esquecendo hoje na sociedade. Não é apenas um trabalho. Tava falando até no intervalo, né? Falando, o podcast, por exemplo, já me perguntaram se eu monetizo o podcast. Eu falei, não. E por que você faz um podcast? Eu falei, primeiro porque eu fico cada vez mais inteligente. Sempre tem alguém aqui muito inteligente que me ensina bastante.
Encontra um amigo, faça uma amizade. E o mais legal é que o pós tem tantas pessoas que estão assistindo, que estão escutando e mandam cada mensagem, que isso daí é uma contribuição para a sociedade. É a nossa forma de contribuir. E que isso daí eu falo que a internet ela é maravilhosa. Porque antes a sua voz conseguia chegar na sua sala de aula. E claro, você tinha uma contribuição que continuava perpetuando pelos seus alunos, tudo. Mas hoje, a nossa voz, aqui tem pessoas de qualquer lugar do planeta Terra. Esse é o lado bom da internet. Da internet. O E depois lado Marte, né? Esse episódio um dia vai estar sendo escutado em Marte, imagina. O lado ruim é que a internet também traz muita burrice, né? Então Muito tem o lado burrice. bom, que é a difusão, a gente pode estar lá no Amazonas e fazer uma faculdade, e fazer um curso EAD, esse é o lado bom, mas também tem o lado ruim, que é o império da burrice, né? É o império da burrice. Mas eu acho que hoje tem pessoas que já estão, não é, peneirando. Elas estão peneirando, estão escutando. Quando tem, por exemplo, uma cliente que vai fechar comigo, eu sempre convido ela para falar com uma outra cliente, para ela se sentir segura mesmo, sabe? Não ir muito, às vezes... Porque às vezes toda decisão financeira é emocional, né? Então, às vezes, eu gosto de trazer para ela... Não, conversa com duas clientes para você sentir se é para você mesmo, se é o seu momento. Lógico. A opinião é sempre de outros. Porque hoje o dinheiro, a gente está focando tanto em dinheiro, que a gente pode ultrapassar os nossos valores e o valor também de uma outra pessoa. Às vezes não é o momento dela para o nosso trabalho. Às vezes uma pessoa entra em geografia e não é o momento dela de ter entrado na faculdade. Então tem muito essa questão do processo também. Demora, né? A questão mesmo da graduação, você entra muito jovem. Muito imaturo ainda para escolher um curso, para escolher o que você quer fazer, né? Eu fui fazer relações internacionais porque eu falava que beijo é igual língua. Então, falei, vou fazer RI, vou viajar o mundo. Todo mundo vai fazer RI. E tá maravilhosa. Aí, queria ser diplomata. Não sei da onde eu tirei diplomata, mas meu sonho mesmo era ser presidente do Brasil. Gente, eu sonhava em ser presidente do Brasil desde os 8 anos de idade. E o que você faria? Quais seriam as suas primeiras medidas? Olha, honestamente, hoje eu nem sei. Hoje eu acho que as minhas primeiras medidas é reunir grupos intelectuais, tanto da esquerda, quanto da direita, quanto do centro, assim, grupos pra gente discutir os próximos passos. Hoje mesmo com tudo que eu gosto de estudar, com tudo que eu sei, eu acho que eu sei muito pouco para falar, ai, eu vou fazer aquilo, sabe? Eu acho que você falou, tocou num ponto central. Porque você tem uma juventude que não está preparada para exercer o poder. Não tá. Não tem formação e é muito arrogante, não acha que precisa aprender. E você tem os mais velhos que estão morrendo, né? Então vai ter assim vai chegar uma hora que você não vai ter gente qualificada para... Não vai. E eu acho que na sociedade que a gente vive hoje, a gente precisa mais que se unir do que separar, sabe? Então a gente vive numa sociedade, a gente tá falando da separação mulher-dinheiro. A gente vive numa sociedade que é muito separa. Eu separo direita e esquerda, e às vezes a pessoa é esquerda, mas ela acha que ela é direita, às vezes ela é direita, ela acha que ela nem sabe o que ela é. É Lula, é Bolsonaro aqui, é tudo separado. E eu acho que a gente precisa mesmo integrar, juntar, sabe? Porque tem ideias boas de todos os lados e tem ideias ruins de todos os lados. Eu acho assim que a esquerda está muito perdida, né? A esquerda brasileira em especial, né? Eu acho que os extremos no Brasil são horríveis, né? Sim. Tanto a extrema esquerda como a extrema direita. É uma gente insuportável. Sim. Né? Mas a esquerda moderada, mais racional, ela está muito perdida, assim, ela não está sabendo como lidar com as redes sociais, e a extrema-direita é muito boa nisso, né? E falta formação, né? Eu vou falar, assim, uma coisa que eu não deveria falar, mas pra gente que estudou filosofia política, muito, né? Você foi minha aluna e tal. Tem coisas que não precisa, né? Então, assim, você usar um sapato de mais de 8 mil reais, você comprar um sapato
de mais de 8 mil reais é uma estupidez em si. Em si, né? Não é estupidez nessa naquela pessoa, é uma estupidez. É. Agora, sendo uma representante do governo brasileiro, usar um sapato de 8 mil reais para ir num evento internacional discutir pobreza é uma estupidez ao quadrado. Mas mesmo que não fosse para ir num evento, comprar o sapato Já é uma estupidez. já é uma estupidez. Sim. Então, isso é uma coisa básica que parece que os mais jovens não sabem. E se você dá uma lidinha ali no Maquiavel, não precisa nem chegar no Hobbes, que é um livro maior, pega só o Príncipe, que é pequenininho, você vai ver que se tem algo que irrita o eleitor, é ele achar que você está gastando o dinheiro dele com bobagens. Aí você fala, mas às vezes não é o dinheiro do contribuinte, a pessoa Mas não tem tem. problema, porque o que a gente comunica. É o que comunica, é o que aparece. É, Então, quer dizer, falta formação política básica. falta. Porque o que importa é o que a gente comunica, é o como a gente se comunica, o que a gente veste. É isso, a nossa linguagem não é só o que sai da boca. Às vezes o que sai da boca é perigosíssimo, claro. Lógico. Claro. Mas uma pessoa quieta, em silêncio, ela tá falando muita coisa. Um sapato de 8 mil reais é uma estupidez, não importa quem você seja. Uma bolsa de 10 mil reais, um lenço de não sei A bolsa de 10 mil, Angélica, eu já acho que tá ótimo, né? Porque as pessoas estão comprando hoje bolsa de meio milhão. É pior. Então a de 10 mil já tá. Mas não precisa, Não precisa, sobretudo se você ocupa um cargo Não precisa. em evidência, não Sim. precisa. Né? Sim. Então, mas é esse tipo de falta de formação política que eu acho que a gente vai ter muita dificuldade. Mas você acha que isso daí é falta de formação política ou você acha que isso daí é uma estratégia? Digo, por exemplo, eu lembro que o Lula, ele conseguiu se reeleger em 2002 porque ele mudou muito a forma dele em se vestir. Mudou muito. Então, ele era aquele cara que usava calça jeans e camisa pra cá, tomava a cachaçinha dele, e aí ele mudou o estilo dele. Terno, gravata, mudou completamente. Por quê? Porque ele descobriu que gente, já tem estudos sobre isso. É o Duda Mendonça, né, que era o marqueteiro. Que as pessoas não queriam ser como ele. As pessoas, elas não queriam usar a roupa dele, elas queriam ver ele de terno porque elas queriam chegar no de terno, ser bem representados. E aí vem essa questão do tênis, de 8 mil reais. Isso é uma má formação política ou isso é uma estratégia de marketing? Porque quando a pessoa olha ela com um tênis de 8 mil reais, fala, eu quero ela. Eu quero chegar onde ela chegou. Eu quero chegar onde ele chegou. Não, eu acho que você, como chefe de Estado, você, lógico, que tem que cuidar da aparência. Porque você representa um país. Você não pode representar um país de qualquer jeito. Perfeito. Né? Agora, quando você representa um partido que leva no nome trabalhadores, Sim. num país onde o salário mínimo é o que nós sabemos, aí menos, né? Você pode se vestir com dignidade sem esbanjar. Perfeito. Porque ao esbanjar, você dá material para a oposição bater. Em épocas agora de internet que a gente tá, então aí vai bater mesmo e tem que bater. Eu acho que tem que bater. E é uma questão que parece deslumbramento, coisa de novo rico. Aquele ditado popular de quem nunca come melado quando come se lambuza, sabe, essas coisas. Então eu acho que tem aí, e não estou falando de uma pessoa em especial, em particular, o que eu acho é que tem uma juventude muito deslumbrada por causa dessas redes sociais, etc. E que precisa ter uma formação política melhor, né? Sim. Política, financeira, filosófica, muito melhor. Cultural, melhor. Tem que muito melhor. Sim. Porque eu vejo que hoje o mundo ele tá realmente doente, não preciso falar isso, né? Os dados de saúde mental do Brasil são bizarros, ansiedade, depressão. E a gente precisa pensar no todo, numa comunidade, como eu posso contribuir mais para esse mundo. Porque tem outras gerações que estão vindo aí, né? Então a gente não pode achar que elas vão curar, resolver o nosso problema, sendo que elas seguem repetindo o nosso padrão, né? Eu
Eu, assim, como eu sou cientista política, e me interessa mais a filosofia política que a ciência política, eu acho que devia ter ciência política no ensino médio. Uhum. As pessoas precisam saber o que é democracia, o que é ditadura, o que é constitucionalismo, o que é divisão dos poderes, precisa saber tudo isso. O básico, o O básico. básico, porque é uma questão de cultura política mínima para se Ler viver. a Constituição, né, Angelita? Eu acho que a gente tem que ter. Não, as pessoas nem sabem o que é, né, a Constituição. Por isso que tem que ter a Constituição. É. Eu lembro quando eu assisti aquele seriado da Rainha Elizabeth, ela só tinha uma aula, a Constituição. É. Era a única aula dela, a Constituição. E era o mais importante, na verdade, mais importante. no cargo dela. É. E aqui tem pessoas que nunca viram a última Constituição, né? Imagina as outras. Mas as pessoas, assim, né, se queixam muito, estão tirando sociologia, estão tirando filosofia do ensino médio. Eu também lamento, acho que tinha que manter. Mas eu acho que, sobretudo, tinha que inserir ciência política. Sim. Ciência política para as pessoas. Mas você acha que é interessante isso para o governo? Quando a gente pensa no Não. Estado, quando a gente pensa em governo, né? Não, né? Porque, na verdade, quanto mais despolitizado, mal formado o povo, Melhor para o governo. melhor, né? Bom, então aqui para o nosso último bloco, desconstrução, consciência, um novo lugar da mulher. Na sua opinião, o que as mulheres precisam entender para ocupar um novo lugar econômico político? Eu acho que o principal, o fundamental, né, é as mulheres serem mais solidárias entre elas. Né? As mulheres ainda são pouco solidárias. Os homens também são muito competitivos entre eles, mas eles têm um espírito de grupo muito grande. Muito grande. A mulher precisa defender a mulher. Sim. Né? Então, eu acho que ainda falta muito, muito, muito. Não interessa se eu gosto da pessoa, da minha colega, se ela gosta de mim, não interessa. Mas a gente tem que ter um espírito de união. Sim, eu senti muito isso daí na maternidade. Antes de ter a BA, uns 3 meses antes e depois, principalmente, todo mundo sumiu. Quando historicamente era para ter rede de apoio, para se juntar, ter comunidade. E isso não aconteceu. Mas não foi uma questão minha. Quando as minhas amigas ficaram grávidas, eu também sumi. Não sei por quê. Acho que eu achei que era o momento delas, que elas queriam ficar só com os filhos. E não sabia como fazer, porque a gente também não aprende isso, né? Então, tem muito também essa questão da criação, da educação e ter mais comunidade. A Bahia, por exemplo, como eu morei lá tem muita comunidade. Lá eles se ajudam mesmo, sabe? Você pode contar com eles. Sobretudo uma mulher grávida, uma mulher que tem um bebê. Gente, outras mulheres têm um ambiente de trabalho, tem que proteger. Tem que proteger. Tem que, né, solidariedade tem que vir da mulher para mulher, e você muitas vezes não vê isso. Não. E eu só comecei realmente a entender isso quando eu comecei a trabalhar o feminino, mas depois que eu fui mãe. Porque quando eu era a arrogante, que não sabia usar o poder, eu era que julgava a grávida. Já fui muito essa mulher, já estive muito nesse lugar de julgar a grávida. Nossa, ela vai ficar 6 meses de licença maternidade. Se eu falar hoje, gente, que absurdo, só 6 meses de licença maternidade. O pai tem que ter 6 meses também. Não precisa nem aumentar da mulher, mas aumento do homem, 6 meses. Então muda muita coisa. Eu acho que falta, quando a gente fala de ciências políticas, não é só a questão política, a questão da filosofia, a questão do educar. A gente tem que estudar isso daí quando jovem, sabe? Isso que você falou é chocante. Eu já ouvi mulheres falando de colegas, engravidou para tirar licença. Gente, que isso? Eu acho que eu não falei exatamente assim, mas não foi muito diferente. De tanto que era o meu preconceito também eu vivia num mundo machista, eu era muito machista, eu era muito arrogante, só pensava em meta, só pensava em performance, só pensava em dinheiro. Por isso que o dinheiro, ele dependendo do lugar que você está olhando ele é um lugar muito
de mentalidade de escassez. E aí, se vê com uma pessoa que ela sai do trabalho porque ela engravidou, as pessoas realmente julgam. É um absurdo. É um absurdo, é um absurdo. Direito da mulher. Total. E você não pode, e uma mulher grávida, você tem que proteger, porque qualquer raiva, nervoso que ela passe, afeta o bebê. Então você não está Não, e além de afetar o bebê, uma coisa que eu percebi, daí eu já estava um pouco mais madura, mas o que eu percebo é que o ambiente como um todo, ele sente quando a mulher grávida, ela é maltratada. É geral, assim. Não sei se bate no inconsciente, não sei que energia que acontece ali, que o ambiente em si, eles percebem quando a mulher está sendo maltratada. Por isso que é muito importante não depender só da política pública, mas as próprias empresas incentivarem cada vez mais isso daí. Porque hoje em dia não tem como depender só de política pública. Não tem como esperar. Não, isso é algo que as corporações têm que educar, né? Tem que falar, olha, uma mulher grávida precisa ser protegida. Eu lembro que eu fui num grupo, Angelita, de psicologia do dinheiro e grandes professoras de universidades públicas, tudo. E tem uma professora que ela falou que a única forma da gente melhorar a saúde mental é via setor público. Então, para ela, a gente precisa de um Ministério da Saúde Mental. E eu até concordo com ela, mas eu falei, mas aí a gente não chega numa solução. Porque até o setor público ter um Ministério da Saúde Mental, fazer alguma coisa, até minha filha não tá mais aqui. Então, essa responsabilidade da gente educar o setor, as pessoas, eu vejo que ela é muito do setor privado também. O setor privado, muitas vezes, eles querem tirar da reta, mas é a nossa responsabilidade em transformar o lucro da empresa, uma parte dele, em educação, em políticas, novas E se você pensar em produtividade, o ambiente de trabalho é tudo, né? Definitivo. Se um ambiente de trabalho é ruim, a produtividade é ruim. Exato. E melhora muito a produtividade. Mas melhora muito a produtividade. Isso é uma coisa. Assim, e aí que né? A gente cai no machismo das mulheres, né? Quer dizer, na falta de solidariedade. Porque eu já ouvi mulheres condenando mulheres por engravidarem. Não, eu tô aqui te falando que eu já fui uma dessas mulheres. Já faz uns 10 anos, mudei bastante. Graças a Deus a maturidade vem, mas eu já fui essa mulher também. Eu fico chocada, eu falo, gente, eu não tenho filhos, mas eu jamais condenaria uma mulher. Eu não me lembro de já ter feito isso por engravidar. Passou no concurso, engravidou para sair de licença médica. Gente, é um direito da mulher. E é óbvio que ela vai esperar a estabilidade financeira para engravidar. Então, assim, agora, se uma mulher fala isso de outra mulher, como é que a gente E aí pode? entra em outras coisas, né? Porque essa estabilidade que ela tem, na verdade, ela não tem. Porque daí, quando ela volta a trabalhar, isso daí eu tenho estudado recentemente, principalmente com a Bitmami, que é uma empresa de São Paulo, só de mães empreendedoras. E quando a mulher ela volta a trabalhar, geralmente ela é demitida. Eu não sei o número, mas é mais que 70% delas são demitidas. Aí o que acontece? Daí a mulher vai para o empreendedorismo. Então a mulher ela tende muito a ir para o empreendedorismo pós-maternidade, porque ela não tem escolha. E aí a gente vem para a política econômica, né? Com juros assim, como é que eu pego crédito? Como é que eu cresço meu negócio? Essa política de juros, ela é o que eu disse, né? Não vale a pena abrir nenhum carrinho de hot dog. Não vale a pena. Não vale a pena. Mas para quem tem alguma poupança, tá bom, né? Sim. E para você, qual que é o impacto de não falar sobre dinheiro com consciência política e econômica? O impacto social? Qual que é o impacto da mulher ela não falar de dinheiro com consciência política e histórica? Por quê? Porque hoje as pessoas falam de dinheiro no que elas veem na internet, por exemplo, que a gente estava falando de fature 100 mil em 5 dias, vou comprar carro, vou comprar isso, quero comprar, essa sociedade consumista. Qual que é o impacto de a gente não falar sobre dinheiro como a gente está falando agora? Sem uma consciência política, sem uma consciência histórica? Eu acho que os impactos são variados, né? Mas o impacto mesmo é sobre o desejo de empreender. Se você não tem o hábito de ler jornais, de acompanhar o noticiário, de saber o que significa a política de juros para a vida cotidiana dos negócios,
Bom, você pode abrir, se arriscar e se endividar e morrer na praia, né? Então, assim, a informação e a informação e a formação política, ela é muito importante, né? Para você acompanhar o que está acontecendo antes de se meter a abrir uma padaria, um cafezinho. E também para não ser enrolada pelo banco. E para não ser Eu tenho enrolada. uma mulher que eu ajudo todo mês, eu recebo alguém voluntariamente. E esse mês eu tô atendendo uma podóloga. Olha que interessante a história dela. Ela veio o objetivo dela era sair da classe D e ir para B. Objetivo simples, claro, ok, vamos trabalhar para isso. Na primeira sessão ela já era classe B. Por quê? Porque ela nem sabia o quanto ela recebia, ela não sabia o quanto ela ganhava. E ela queria começar a guardar dinheiro. E aí ela começou a perceber, quando a gente foi trabalhando, que ela já tinha dinheiro guardado. Consórcio. Gente, o banco vendeu tanta coisa pra ela. Eu falava, Dedé é maravilhosa. Falam que dela porque eu já pedi autorização, tá, gente? Dedé, pelo amor de Deus, não aceita mais nada que o banco te venda. Porque tem muito isso, né, Angelita? Pela falta nossa de conhecimento, a gente não as pessoas não sabem o que elas estão comprando no banco. Isso é fato. Na verdade, eu sou professora, né? Não tenho dinheiro, mas quando eu tenho alguma coisa para poupar, eu mando lá pro Diego, para Miura. Para propaganda que eu dou E eles são ótimos, né? Porque se você não entende exatamente, é melhor você contratar. Você, como é uma servidora pública, você vê muitas pessoas endividadas como servidor público? Tem muito, tem muito. É bem interessante isso, porque teoricamente não era para ser, porque tem um salário fixo, já sabe quanto ganha, por isso que planilha financeira não funciona. Mas, gente, o banco cai em cima de servidor público. Por quê? Porque tem garantia que o cara vai receber. Vai receber, que vai pagar, e é consignado e tal. Eu recebo direto, já nem atendo mais telefone de banco ligado que presta serviço da Unesp, né? Que quer me emprestar, quer juro isso, juro aquilo. Falou, né? Nem atendo, essa que é a verdade. Já fala, eu falo, não estou interessada. Tá vendo? Dinheiro não falta. Dinheiro tem, mas tem que tomar cuidado com da onde que vem. E, Angelita, pra gente finalizar, se você pudesse deixar uma única mensagem para todas as mulheres que elas querem prosperar com consciência, qual seria ela? Olha, eu acho assim que a prosperidade ela tem muitos sentidos, né? Agora, se a intenção é prosperar financeiramente, o melhor é primeiro você prosperar intelectualmente, né? Buscar conhecimento, buscar algum tipo de formação, não ir atirando no escuro, né? Então, eu acho que a prosperidade ela depende muito do conhecimento. Eu tenho aqui um filme, que eu passava para vocês naquela época, que era Sob a Névoa da Guerra, com o McNamara. Né? E que ele conta o que foi para ele a descoberta da filosofia, né? Que ele passou a entender o mundo de outra forma, né? De forma errada, eu diria, porque ele era o senhor das guerras, mas enfim, ele era um engenheiro de formação, de engenharia, e ele veio e falou, olha, o momento mais importante da minha vida foi quando eu comecei a ler filosofia. Então, o conhecimento ele tem esse poder de transformar as pessoas, né? E eu acho que o primeiro passo para buscar a prosperidade, seja em que sentido for, amoroso, financeiro, sexual, o que for, é a busca do conhecimento, né? Mas conhecimento mesmo, né? Não é dica de Instagram. Não é TikTok, né? É os clássicos, né? Eu gosto muito, o Sameraj, ele tem um trabalho muito bonito na internet, porque ele incentiva muito a volta aos clássicos. Vamos ler de novo, vamos, gente, vamos voltar para a escola? Vamos ler agora com o adulto Machado de Assis, vamos ler de novo os clássicos. Eu acho muito importante. A literatura, na minha vida, mudou a minha vida, a literatura, sinceramente. Eu comecei a ler muito cedo. E quando eu cheguei na graduação, às vezes o professor citava um livro, falava, quem leu? Eu li, ele achava que eu estava mentindo. Mas eu realmente tinha lido, né? Porque eu tive um professor de literatura muito bom.
Eu acho que eu quis ser professora por isso, porque os professores foram muito importantes na minha vida. Hoje eu já não acho que o professor tenha mais tanta importância, e acho que é por isso que eu estou tão cansada de ser professora. Mas, em geral, você cruza ao longo da sua vida com um professor que faz a diferença, Sim. né? E eu acho literatura, Machado de Assis é um bom começo, porque ele tem aqueles contos pequenos, maravilhosos, né? Para quem tem preguiça de ler Dostoiévski, um Crime e Castigo, que é muito longo, qualquer coisa assim. Eu acho que a seleção de contos do Machado de Assis é um bom começo, que é cada um mais maravilhoso que o outro. Eu sou apaixonada por Helena. Helena, tudo dele é maravilhoso. Mas foi legal isso que você falou sobre ser professora, né? Que você não vê mais é muita importância. E aí, quando a gente vê hoje a educação brasileira, os índices bizarros também que a gente está em comparação com o mundo, quando a gente não valoriza o professor, a gente não valoriza a educação, né? A gente não valoriza o nosso futuro. Aí a gente entra nesse lugar de valor, porque foca-se muito no dinheiro, só que daí a gente não consegue sustentar o dinheiro. Porque o ganhar dinheiro não é tão difícil assim. Você pode ganhar no joguinho, no triguinho, na loteria. Existem formas. Você pode roubar, tem várias formas de ganhar dinheiro. Mas sustentar o dinheiro exige conhecimento. Sustentar o dinheiro exige valor. Existe valorizar o que tem valor. E o professor tem muito valor. O professor tem muito valor. Não no Brasil. Infelizmente, no Brasil ele está cada vez mais. Mas eu te agradeço muito, porque se eu tô aqui hoje é porque eu tive uma excelente, maravilhosa professora. Muito obrigada. 2 monografias, fiz 2. Angelita foi minha professora, orientadora na RI e economia. Outro dia eu estava pensando no teu trabalho sobre a Bolívia, né? E naquela época a Bolívia parecia que ia fazer o futuro, né? O gasoduto. E hoje é um país acabado, né? Acabado. Mas é porque o poder tem essa característica mesmo de corromper a personalidade das pessoas, né? O Evo Morales, que era um grande líder indígena, virou um sujeito, um ególatra irresponsável. E o poder às vezes não é o dinheiro, né? Porque às vezes a pessoa dá mais valor ao poder do que ao próprio dinheiro. Aí a gente entra em Hobbes, né? No capítulo 11. Poder. Que é a melhor, né, definição de poder que existe, né? Eu sempre falo isso para os alunos, não há nenhuma melhor definição de poder que a do Hobbes, né? Parem de ler esses livros de autoajuda. Então, para a gente finalizar, qual é a definição de poder de Hobbes? A definição central, eu acho, do Hobbes é que, né, ali tem muitos, né? No capítulo 10, 11, mas assim, a definição central é ter poder é ter amigos, né? Você não vai a lugar nenhum sozinho. Eu estava vendo essa série argentina, Internauta, né? Isso? Ai, falaram que é ótimo. Internauta, não me lembro. E a mensagem é essa, né? A saída no meio de uma catástrofe e tal, é coletiva, né? Isso a gente vê o tempo inteiro ali, né? Rio Grande do Sul, as pessoas se juntam, vão lá, ajudam. Então, mas no Hobbes isso eu acho que é o definitivo. O que é poder? Ter amigos é ter poder. Né? O poder não é nunca solitário. Né? E isso é uma coisa que as pessoas acusam o Hobbes, mas não é culpa dele, né? Que a máfia entende muito bem, né? Que a gente vê nos filmes ali o poderoso chefão, né? O amigo, o padrinho tem os seus amigos, é bom você ser amigo dele, porque, né? Então, mas a ideia é a definição básica de poder, né? Ter amigos é ter poder. E existem, já saiu um estudo de Harvard, acho que eles fizeram por mais de 70 anos, que se você quer ter uma longevidade, tem amigos. É o coletivo. É o mais importante. Mas não é o amigo do Facebook, das redes sociais. É o amigo, como eu sou sua amiga, né? Amigo mesmo. Não é uma coisa virtual. As pessoas acham hoje que são amigas. Do ChatGPT. Eu sou sua amiga, eu te conheço do Facebook, eu nunca vi a pessoa. Sim. Não, é o amigo mesmo, é a troca, é saber que você pode contar com a pessoa, que você tem que conversar. Para quem você ligaria se você precisasse? Sim. Né? Sim. Então, essa definição do poder, eu acho que é a básica e a fundamental. Ter amigos é ter poder. É isso. O poder não é solitário.
Então, a gente, só para finalizar, quero agradecer muito a Angelita e nessa questão do poder, dessa relação com o dinheiro, porque a gente pode estar numa relação com o dinheiro do poder para fazer amigos ou no poder para comprar amigos, o que é diferente. Então, de que lugar que a gente está se relacionando com o dinheiro, de que lugar que eu tenho os meus grupos de amigos, de que lugar que eu tenho poder, porque poder todo mundo tem. Existe um poder dentro de nós. Mas de que lugar que eu uso e contribuo com o mundo com esse poder. Sim, tá? Muito obrigada. Obrigada a você, foi um prazer de conhecer o seu espaço, muito lindo, parabéns. Muito obrigada, Índia. Você é sempre muito bem-vinda. A gente tem muita coisa para conversar, então a gente precisa falar a próxima polêmicas de política. Ela adora também. Eu adoro falar de política e de sexo. Sobre os dois Aí a assuntos. gente pode falar a próxima sobre estudos feministas, que eu fiz com você na Unesp, é ótimo. São os meus dois temas preferidos, porque não sei quase o mesmo, né? Obrigada, Angel.